prazer receber aqui o professor Valdemar, da Universidade Federal de Goiás. Né? O professor Valdemar já trabalha há alguns anos na área de sistemas, e aí ele vai falar um pouquinho para a gente agora, né? Sobre cidades inteligentes e ascensão de sistemas. Tá? Ele está passando essa semana aí com a gente, né? Nos dando essa oportunidade aí de aprender mais um pouquinho, né, sobre essa área. Muito obrigado, Valdemar, por ter aceito, né, e viajar até aqui, vir aqui conhecer o departamento. E é um prazer estar com você. Só uma coisa, você me perguntou, tem aluno de graduação, sim. Tá? Então, valeu. Ótimo, muito bom. Então vamos lá. Está com você, Valdemar. Zé, obrigado pela apresentação. Obrigado a todos pela presença aqui. Né? Para mim é uma grande satisfação. É a primeira vez que eu venho tanto a Juiz de Fora quanto à própria Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu conheço o Zé até fazer uns 7 anos, né, Zé, pelo menos. Quando ele foi lá em Goiânia, eu organizei o Simpósio Brasileiro de Sistemas de Informação lá. E aí, então para mim, na verdade, é uma grande satisfação poder estar aqui, poder falar um pouquinho com vocês, né, sobre o que eu tenho trabalhado nos últimos anos. Muito bom rever bons amigos, né, que estiveram comigo aí na caminhada acadêmica nos últimos anos e fazer novos amigos também, né. Então, obrigado desde já pela receptividade. Aqui, mais um. Professor André também, meu contemporâneo lá da USP. Então, sempre muito bom rever vossos conhecidos. Bem, eu acabei não colocando aqui alguns slides de apresentação, né? Então, basicamente, eu fiz graduação e mestrado em ciência da computação lá na UFG mesmo, e o doutorado eu fiz em dupla titulação entre a Universidade de São Paulo, o campus de São Carlos, e a Universidade da Bretanha Sul, lá na França. Então, aí eu passei um ano lá, estive sob orientação do professor Flávio Kendo lá e em São Carlos da Elisa Nakagawa. Hoje eu estou lá na UFG, estou lá desde 2014. Digamos que eu dei uma sorte aí que na época não tinha doutores suficientes, então eles abriram um concurso para mestre, e aí eu passei em 2013 e estou lá desde 2014. Mas aí já estava fazendo doutorado também, terminei e estou lá. Hoje nós lá somos quase 80 docentes efetivos no Instituto de Informática. Nós temos programas de mestrado e doutorado lá e temos também uma unidade em Embrapi, que é o Centro de Excelência em Inteligência Artificial. Temos 4 bacharelados só dentro do Instituto de Informática. São Ciência da Computação, Engenharia de Software, Sistemas de Informação e o bacharelado em Inteligência Artificial. Eu acho que deve ter sido um dos primeiros do Brasil, quiçá o primeiro. Então, hoje eu vou falar um pouquinho aqui para vocês sobre esse tópico que eu trabalhei durante o doutorado, continuo trabalhando, orientando, pesquisa, colaborando. Então, essa palestra eu fiz com um tom bem voltado para a graduação. Tá? Então, ainda que tenha algumas coisas que sejam de interesse do ponto de vista de pesquisa, né? Mas é possível que talvez algumas referências que eu utilize aqui não fique tão coisa lúdica até, tá? Mas é só uma tentativa de chamar um pouco mais a atenção de vocês mesmo. Vamos lá. Bem, então fiz um roteirozinho, a intenção é trazer um pouquinho da introdução sobre o assunto, falar sobre cidades inteligentes e depois sobre sistemas de sistemas, falar da metodologia ASAS, que foi a que eu desenvolvi dentro do meu doutorado, alguns cases e resultados que nós tivemos ao longo dos anos, a pesquisa atual, né, o que eu estou fazendo e o que eu estou entendendo como sendo mais ou menos a pesquisa na área aqui no país também, a perspectiva de futuro, algumas colaborações que eu tenho e considerações finais. Bem, então o contexto dessa palestra diz respeito justamente a um problema que nós temos, que é o problema da densidade populacional. Nós temos centros urbanos muito populosos, a população atual do mundo mais de 7 bilhões de pessoas, e aí nós temos estimativas da ONU, né, que dizem que em 2016 já tinha 55% da população que vivia em cidades
E a projeção até 2030 é que isso aumente para 60%. Sinceramente, eu acho até que essa estatística deve estar um pouco defasada, que eu acho que esse número vai ser até maior, tá? Que hoje corresponderia a 4 bilhões de pessoas, né, considerando os números de hoje, mas é provável que isso aí seja até maior. E aí nós temos questões associadas à densidade populacional, né? Então, primeiramente, trânsito e ruído, você começa a ter uma quantidade de pessoas, de veículos muito grande, os ruídos derivados, né, da presença desses veículos, problemas de desigualdade social cada vez mais acentuado, né, em particular depois da pandemia, aqui no Brasil a gente vê isso muito claramente, e isso afeta o ambiente urbano, então inevitavelmente a gente tem que se preocupar com essas questões também. Qualidade de vida, que acaba sendo diminuída em virtude do ruído, em virtude do trânsito, do tempo que se perde no deslocamento. Poluição, também como sendo resultado do uso, eventualmente, de veículos que não cuidem dessa parte de compensação de carbono, né? Descarte de resíduos, porque justamente a quantidade de pessoas aumenta, o volume de resíduos aumenta, e você tem que começar a tratar isso de alguma forma. Enfim, todos os elementos associados à sustentabilidade, né? Então, recursos hídricos, a cadeia de suprimentos, a logística para conseguir atender uma população cada vez maior. E aí a questão é que para lidar com essas questões, com esses fatores, né, nós temos que lidar, uma abordagem possível é tornar essas cidades mais inteligentes. Mas a questão é como? Como nós fazemos isso? Né? Então, o que significa mais inteligente? Eu trouxe uma definiçãozinha aqui que diz que uma cidade mais inteligente é aquela que deve ser transformada para conectar suas infraestruturas física, social e comercial, principalmente por meio da tecnologia da informação, né, para potencializar os serviços coletivos oferecidos à sociedade. Então, em essência, o mais inteligente é colocar mais tecnologia nos serviços urbanos. É basicamente isso. Né? Então, e de que forma? Né? Então, esse termo inteligente aparece para as cidades inteligentes. Com o aumento da precisão do funcionamento dos serviços que estão sendo ofertados à sociedade, então por meio de tecnologia, por meio de aplicativos, website ou qualquer outro tipo de recurso, você conseguir fazer um roteamento melhor dentro da cidade, abrir caminhos, fazer um resgate de emergência mais rápido, conseguir um atendimento mais ágil dentro da saúde, enfim, de qualquer uma dessas dimensões. Ser intensivo em software, ou seja, colocar cada dia mais software nos aparelhos e dispositivos que se utilizam no ambiente urbano e oferecer funcionalidades diversificadas nos diversos setores, não apenas nesses mais triviais que a gente enxerga facilmente, que é, por exemplo, engenharia de tráfego, né? Conseguir uma mobilidade urbana mais otimizada. Ainda que, de fato, a inteligência artificial pode ser utilizada também, porque quando a gente fala cidade inteligente, ainda mais agora que nós estamos vivenciando uma hype da IA, né, talvez uma pessoa que não conheça muito do termo possa olhar e falar assim, então significa usar inteligência artificial nas cidades? Não necessariamente. Tá? Só que agora, diante do que tem acontecido, tem se tornado cada vez mais comum utilizar inteligência artificial também. E essa confusão, ela vem, na verdade, de uma tradução sobrecarregada que nós temos para o termo inteligente em português. Porque nós traduzimos inteligente desses dois termos, tanto smart como intelligent. Né? E no nosso caso, a gente tem a smart city, a gente não tem uma intelligent city. Então, ainda que o termo seja sobrecarregado, isso aqui é para diferenciar o fato de utilizar ou não a inteligência artificial no contexto das cidades inteligentes. Bem, o fato é que software tem sido embutido em tudo. Tá? E uma das coisas interessantes de se observar é que, no fim das contas, a gente está tão acostumado com o uso dos nossos dispositivos que a gente não para pensar, por exemplo, que o telefone, hoje a gente usa ele muito menos para o propósito original dele, que é fazer ligação. Eu não sei vocês, mas eu particularmente diminui muito a frequência com que eu atendo ligações, ou que eu faço ligações, ou o celular muito mais para olhar a rede social, para me comunicar, mas via WhatsApp de um modo assíncrono, não necessariamente síncrono. Então, a ascensão, o aumento da inserção
de elementos de software dentro desses dispositivos, né, tem possibilitado, inclusive, a ascensão também das cidades inteligentes. Tá? E aí eu entendo assim, que as cidades inteligentes têm surgido e têm aumentado as tecnologias associadas a isso como uma convergência entre essas tecnologias que têm sido desenvolvidas e têm aumentado cada dia mais e a necessidade, aquelas necessidades lá do começo da palestra, né, de tornar a cidade mais inteligente. Então, quando a gente pensa em IoT, por exemplo, né, a internet das coisas, que é baseado em sensores e atuadores e na miniaturização dos dispositivos, né? Então você começa a ter justamente serviços que podem ser providos a partir do uso de sensores, né? Então eu vou tratar disso aqui, mas lá na USP, em São Carlos, eles têm um projeto lá de flood monitoring, monitoração de enchentes, né? Então eles têm sensores distribuídos na borda dos rios, e aí fica fazendo monitoramento o tempo todo para alertar a respeito de possíveis enchentes que acontecem com frequência lá. Assim, no tempo que eu estive lá, eu lembro de ver algumas enchentes, não foi algo muito feio, mas pouco antes de eu ir para lá, teve uma enchente assim, que realmente inundou tudo lá, porque é uma convergência de 3 rios na cidade, e aí na hora que chove nas cabeceiras, vai junta tudo lá e é um colapso. Bem, como resultado do uso de sensores, aí eu inevitavelmente tenho que lidar com Big Data, né? Porque a quantidade, volume de dados produzidos por um ambiente urbano 24/7 é cada vez maior. Então eu tenho que começar a ter uma abordagem de Big Data para conseguir lidar com essa realidade. Os drones ou veículos aéreos não tripulados, né, começam a se tornar muito comuns no ambiente urbano também. Claro que ainda a gente usa muito para fins recreativos, né, mas já existe a possibilidade de você começar a pensar nisso para fazer entregas, por exemplo, quem sabe futuramente, junto com Uber, né, esses serviços que nós temos aí. Ainda que você tem que cuidar, por exemplo, de algumas coisas, como, por exemplo, uma águia, alguma coisa assim que venha e ataque o drone, então existem algumas preocupações que têm que ser tomadas também. Os sistemas ciberfísicos, né, que é essa ideia de eu ter um sistema que ele tem uma contrapartida física, né, como robôs, carros autônomos, que eles têm um elemento físico da realidade e eu articulo esse elemento físico através de software. E os smartphones também como sendo um instrumento que a gente utiliza para ter acesso a alguns serviços de cidades inteligentes. Só continuando ali, embaixo estava falando sobre os sistemas de informação. Uma outra coisa que tem acontecido também como fenômeno dentro das cidades inteligentes é que os sistemas, em geral, eles têm começado a ser insuficientes quando operando sozinhos. E aí as empresas têm se motivado a criar, a se engajar em consórcios de empresas para que elas valham-se mutuamente dos seus potenciais. Então, por exemplo, quando você pensa na Amazon, né, nós temos uma empresa grande, mas nem tudo que é comercializado ali é da Amazon. Ela também acessa outros marketplaces e através da combinação dos sistemas de informação deles, eles têm um comportamento muito mais elaborado do que se ela estivesse operando sozinha. E aí, as cidades inteligentes, então, elas são compostas por outros elementos que são inteligentes também. Então, nós temos as casas inteligentes, os prédios inteligentes, hospitais inteligentes e um tráfego, de preferência, inteligente também. No caso do tráfego, aquela ideia de colocar software em tudo é justamente a ideia de pensar que eu tenho software na faixa de pedestre, eu tenho software nos carros autônomos, eu tenho software no semáforo e essas coisas começam a interagir para entregar um comportamento mais complexo. Por exemplo, evitar colisões. Como que isso seria possível? Pode ser possível por sensoriamento por parte do carro autônomo, mas também como uma comunicação entre a faixa de pedestres, o sistema de semáforo e o carro. Então, por exemplo, eu estou cruzando a rua. Na hora que se eu tiver sensores na faixa de pedestre, na hora que eu piso, a faixa detecta a presença
e emite um sinal, por exemplo, para o semáforo, que pode passar de verde para vermelho. Hoje em dia a gente tem aquelas botoeiras, né, para tentar fazer isso. A gente poderia começar a automatizar isso um pouco mais com os sensores. E aí, ao fechar o sinal, ele já poderia também enviar um sinal para o carro, para os carros que estão próximos, para que eles já comecem a desacelerar e, consequentemente, a pessoa possa passar na faixa. Tá? Esse tipo de comportamento, né, hoje não é possível se você olhar só para esses elementos trabalhando de forma isolada. Eu preciso da comunicação entre eles para conseguir atingir esse comportamento. E aí eu consigo atingir outros comportamentos também, por exemplo, de evitar colisões. Então, não apenas colisão do carro com o pedestre, mas entre os carros também. Eles podem se comunicar de modo a se perceber que está começando uma frenagem, eles desaceleram. Ou posso conseguir também um outro comportamento mais complexo que é de trânsito fluido. Eu posso ter uma comunicação entre os carros e do carro com o sistema de tráfego para ajustar uma velocidade que permita que o trânsito seja fluido durante um determinado percurso. Então, nada disso eu consigo fazer se não houver comunicação entre os sistemas envolvidos. E esse que é o grande segredo, digamos assim, do que a gente entende como cidades inteligentes e como sistemas de sistemas. Então, as cidades inteligentes elas surgem como uma nova classe de sistemas, né? Essa ideia ela nasceu lá no Protocolo de Kyoto, em 1997, né, elas também são chamadas de cidades digitais, ou conectadas, ou informatizadas, é comum ver esses sinônimos, né? E surgiu justamente como essa necessidade inicial de cuidar da sustentabilidade das cidades, principalmente. Mas aí, naturalmente, a gente expande esse conceito para conseguir serviços mais inteligentes também. Aqui no Brasil nós temos o que se chama da rede brasileira de cidades inteligentes e humanas. Tá? Aqui eu coloquei o caso de Rondônia, que nós temos só Porto Velho como expoente lá. Hoje eu fui tentar acessar o site da rede, eu vi que a rede ainda existe, mas o site por algum motivo estava direcionando para algo relacionado a Bitcoin, não sei se era o meu computador ou se vocês tentando também vai acontecer isso. Mas a rede em si ainda existe, tá? Só que aparentemente o site deles está meio off. E lá na região que eu moro, né, nós temos uma cidade que é conurbada com Goiânia, que é a Aparecida de Goiânia. É uma cidade da região metropolitana. E lá eles têm um projeto bem robusto de cidades inteligentes. E o que é interessante é que lá eles olham para cidades inteligentes, e como tem que ser mesmo, não só do ponto de vista da tecnologia. Na verdade, a tecnologia é só um elemento transversal que vai ser utilizado em todos os setores da administração urbana. Tá? Mas aí eles olham para a questão das artes, eles olham para a questão da saúde, educação, transporte, arquitetura, engenharia de tráfego civil, elétrica, absolutamente tudo. Eles estavam querendo desenvolver lá um ônibus elétrico, inclusive para operar dentro da cidade, mas eles já têm alguns projetos interessantes. Por exemplo, esse kit aqui, eles distribuem dentro das escolas públicas para que eles tenham acesso a aulas de robótica, de internet das coisas, utilizar sensores. Então, é algo que você percebe que começa a se tornar transversal e a ser utilizado no contexto da educação pública da cidade, não apenas para dar soluções para a vida urbana em si. Aqui, vocês veem uma escultura, né, que ela existe ali em frente o prédio da administração da prefeitura. Então ela foi feita por um arquiteto, um artista, mas ali em cima você tem placas solares. Então essas placas captam energia e essa energia é utilizada dentro do prédio para reduzir o consumo. Eles estão implantando rede de alta velocidade em toda a cidade e o Wi-Fi, disponibilizando o sinal também para que as pessoas utilizem. Então, assim, eu entendo que, e o que eu tenho percebido dos projetos de cidades inteligentes ao redor do mundo, é que eles têm cuidado primeiro dessa parte de infraestrutura mesmo. É disponibilizar a internet, é colocar alguns dispositivos, alguns elementos que permitam ter essas funcionalidades, para que aí daí para frente eu consiga começar a elaborar comportamentos mais complexos, que é o que a gente vai ver aqui, que é o que se espera de sistemas.
Então, cidades inteligentes na prática são instâncias do que nós entendemos como sistemas de sistemas. Eles falam, tá, mas sistemas de sistemas, aí parece que é um nome que você vai continuar ali, né? Sistemas de sistemas de sistemas. E aí você fala, é um negócio meio estranho esse nome, né? Mas não é uma coisa tão absurda assim não, tá? Como se diz, a arte imita a vida, né? E no caso aqui, nós estamos realmente olhando para uma analogia biológica. Né? Nós, como seres humanos, nós somos sistemas compostos por outros sistemas. Né? Então, quando nós pensamos no sistema digestivo, respiratório, nervoso, circulatório, eles são sistemas por si só, né? E mais, eles interoperam também. Então, por exemplo, quando eu ingiro algo, né, no sistema digestivo, ele faz a digestão, chega lá no intestino, os nutrientes são absorvidos e depositados no sistema circulatório, para que seja distribuído no corpo. A questão da respiração é exatamente a mesma coisa. Eu respiro, o ar é captado nos alvéolos pulmonares, o oxigênio é extraído, depositado no sangue e extraído o CO2, né, que é expelido depois pela respiração. Na prática não é uma ideia tão absurda. Eu tirei o slide aqui porque achei que não era pertinente. Mas essa ideia vem da teoria geral de sistemas, que surgiu com o biólogo von Bertalanffy lá na década de 50. Ele veio evoluindo com a questão dos sistemas. Bem, nós temos vários tipos de sistemas, né? Quando eu ministro aulas de introdução a sistemas de informação, eu sempre gosto de fazer esse exercício, né, com os alunos. Que sistemas vocês conhecem? Né? E aí você começa a ver que é um termo que está muito presente na nossa vida, que tem sistema político, hidráulico, elétrico, o próprio sistema solar atende a essa definição do que nós entendemos como sistema. Mas para nós aqui, o que é de interesse são os sistemas intensivos em software, tá? Que são aqueles em que software impacta basicamente em todo o ciclo de vida do sistema. Então eu uso software no design, na construção, na implantação, na evolução. Quais são os exemplos? Smartphone, carro autônomo, smartwatch, geladeira, qualquer coisa que tenha software pode ser considerado um sistema intensivo em software. E os sistemas, por sua vez, são essa aliança formada por esses sistemas intensivos em software independentes. Esses sistemas a gente chama de constituintes. Tá? Quando o Meyer propôs isso lá na década de 90, finalzinho da década de 90, ele chamava de componentes, sistemas componentes. Só que o problema é que nós já temos essa palavra sobrecarregada dentro da engenharia de software, né, para designar aquilo que é interno a um sistema de software. E aí você pode ter sistemas baseados em componentes. Então, para diferenciar, a comunidade de sistemas começou a chamar de constituintes, para não haver confusão do que a gente está falando, né? E eles interoperam para atingir objetivos comuns. E aí, exemplos de sistemas. Bem, aqueles que a gente já estava vendo aqui agorinha, né? Prédio inteligente, por si só, é um sistema de sistemas. A casa inteligente é um sistema de sistemas. E a própria cidade é um sistema de sistemas também. E aí nós temos alguns conceitos importantes, né, para conseguir começar a ter um discurso mais voltado para a área de sistemas, né? Então, esses são os conceitos, passando um por um aqui. Primeiro nós temos os sistemas constituintes, né? Então, exemplos de sistemas constituintes que podem fazer parte de um sistema de sistemas, e podem ser exemplos mais simples do que esses aqui, tá? É só porque, como a gente tem uma ideia muito futurista de cidade inteligente, então eu procurei trazer algo mais assim, voltado para robôs que limpam, carro autônomo, algo do tipo. E aí tem o conceito de missão, né? O que é uma missão? É uma tarefa com propósito que tem uma ação, uma intenção a ser tomada, um dever atribuído a um indivíduo ou unidade. Então, nesse caso aqui, eu coloquei um exemplo ali, né? Que esse conceito é muito comum no meio militar, na verdade, né? Você fala, você sabe bem disso, né? Que você sai para fazer uma missão em campo, né? E justamente por isso é que nós mudamos o termo, porque aí ficava parecendo que os nossos sistemas eram sempre atrelados ao domínio militar, quando isso não é verdade. Então a gente meio que fez esse replacement aí para o termo objetivos, tá? E nós entendemos o objetivo como sendo aquelas atividades
que elas podem ser particionadas em tarefas menores, e essas tarefas menores podem ser executadas pelos constituintes. Então, lembra daquela funcionalidade lá que eu tinha falado, de você conseguir ter um trânsito fluido como resultado da comunicação entre os carros autônomos e os sistemas de tráfego? É mais ou menos isso, ou seja, eu tenho essa funcionalidade grande que é ter um trânsito fluido, eu vou quebrar isso em sensoriamento por parte do carro autônomo, em fechar o sinal por parte do semáforo, em tarefas menores que juntas consigam entregar esse comportamento maior. Então, é basicamente essa a ideia, né? Eu tenho lá uma missão, um objetivo, e eu vou particionando isso até chegar numa granularidade que seja compatível com as funcionalidades ofertadas pelos sistemas constituintes. Então, é basicamente isso que a gente faz enquanto engenheiros de sistemas e sistemas. Aí aqui é justamente um momento em que o pessoal da graduação fica à vontade, né? Que eu coloquei umas referências aqui de desenho animado. Então, como objetivos, né? Tem objetivos informais que você possa perseguir, né? Mas naturalmente nós estamos aqui mais preocupados com os objetivos mais úteis, né? Que pode ser dentro de uma cidade inteligente, como por exemplo, ter uma casa segura contra roubo, ter um sistema de tráfego que me entregue fluidez no trânsito, ou conseguir fazer um resgate o mais rápido possível, né, como resultado da interoperação entre o sistema de tráfego e o sistema de saúde em si, para achar rotas mais rápidas, por exemplo. E essa interoperabilidade é algo que é muito presente dentro dos sistemas, que é essa capacidade de dois ou mais sistemas trocarem informações e usarem as informações trocadas. Quando eu falo sobre interoperabilidade, por exemplo, com o pessoal de sistemas distribuídos, eles olham para isso geralmente como um problema resolvido, né? Eu já tive essa oportunidade de conversar com alguns especialistas, e eles falam, mas interoperabilidade parece ser um problema resolvido para nós. E assim, de fato, quando a gente pensa em sistemas empresariais, talvez, né, você consegue estabelecer a interoperabilidade hoje com alguma facilidade devido aos frameworks que a gente tem disponíveis no mercado, né? Só que aí, como que a gente vai estabelecer uma interoperabilidade? O trabalho do Zé Maria, eu acho que também colocar também, tá? No de interoperabilidade plena. Como que eu vou conseguir uma interoperabilidade que seja plena e espontânea? Ou seja, eu coloco o carro autônomo dentro do sistema da cidade e ele começa a interoperar com o sistema de tráfego, com a faixa de pedestre. E aí? Isso, hoje nós temos tecnologia para fazer isso de modo instantâneo, pelo menos até onde eu conheça, não. Então isso ainda é um problema de pesquisa. E a hierarquia, né? Porque de fato é essa ideia que nós falamos. O próprio prédio inteligente, ele é um sistema de sistemas. Ele é composto por outros sistemas menores. Mas ele é parte de um sistema maior que é a cidade inteligente. Então, no fim das contas, nós temos justamente esse tipo de situação. Tem a casa inteligente. Obrigado. E essa casa é um sós. Perdão, até agora eu não tinha falado isso, né? Mas para facilitar um pouquinho para falar, né, a gente usa a sigla, geralmente SOS ou SOS, tá? Para designar sistemas. E aí, a casa inteligente por si só é um SOS e ela é um constituinte de uma cidade inteligente. Então você começa a ter níveis de hierarquia, né, quando a gente trata de cidades inteligentes. E a tal da heterogeneidade, né, que a gente tenta resolver, né, com a interoperabilidade. Então você tem uma diversidade enorme de tecnologias de sensoriamento, de sistemas operacionais, de linguagem de programação, de protocolos de comunicação, e você tem que de alguma forma fazer essas coisas se comunicarem para entregar esses comportamentos. Você fala, mas então por que a gente não estabelece algum padrão universal que todo mundo siga e aí a gente resolve o problema? Panaceia, né? Realmente, infelizmente, o mundo não funciona assim, não dá para esperar que isso aconteça. Então, nós temos que começar a desenvolver esses mecanismos para possibilitar essa comunicação efetiva. E aí nós temos termos que designam
outros sistemas que a gente chama de sistemas complexos, tá? Que são, por exemplo, sistemas de larga escala, sistemas ultra grandes, sistemas heterogêneos, sistemas federados, né? E aí você tem uma série de termos que foram aparecendo ao longo das últimas décadas na literatura. E aí você pergunta assim, tá, mas qual que é a diferença de sistemas para essas outras categorias, né? Porque tem que ter, senão não justifica a pesquisa, né? E a principal diferença, as principais diferenças são essas duas aqui, tá? Essas aqui são as características que o Mark Meyer, que é a referência da área, fala que sistemas têm. Mas em essência mesmo, as principais características que diferem são essas aqui, ó, que é a independência operacional dos constituintes, que é basicamente essa capacidade de o constituinte contribuir para o sistema de sistemas, mas não exclusivamente para ele. Então ele pode continuar tendo as suas funcionalidades normais para os seus próprios propósitos, mas também contribuindo para o sistema de sistemas. E a independência gerencial, que é essa ideia de que dentro de um sistema de sistemas eu tenho os meus constituintes, eles fazem parte, eles são geridos por várias empresas e pessoas e entidades diferentes. Tá? Nesse sentido aqui, uma coisa que é importante dizer é que quando eu comecei a pesquisa, uma coisa que eu ficava pensando era assim, tá, mas o sistema mundial bancário, ele poderia ser considerado um sistema de sistemas? E aí depois de refletir um pouco, conversar com o meu orientador na época e tal, a gente chegou à conclusão que não. Por quê? Porque não existe independência operacional. Os sistemas envolvidos são dedicados exclusivamente àquele sistema bancário. Então, assim, ainda que eles possam interoperar com outras partes, mas o propósito dele é aquele. Ele não desempenha nenhum outro propósito fora daquilo. Então, consequentemente, a gente não considera como sendo sistemas de sistemas. Bem, um outro exemplo aqui, né, do que seria a independência operacional. Algumas possibilidades, né? Digamos que você tem um enxame de robôs domésticos que estão cumprindo uma determinada missão ou objetivo, limpar a casa. E aí alguém invade a casa e de repente talvez esse robô aí é um que a gente chama de multipropósito. Né? Ele além da funcionalidade de limpar a casa, ele ainda tem alguma coisa de segurança. Então ele abandona a missão limpar a casa e pode ir defender a casa com alguma coisa lá. Então ele mudou a missão, só que ele ainda está dentro do mesmo sistema de sistemas. Essa é uma possibilidade de mostrar que ele é independente do ponto de vista da missão. Uma outra situação, ele pode sair do SOS e ele vai cumprir uma missão solo, seja buscar compras. Ou, mais ainda, vai que você alugou aquele robô. Então ele entra dentro da sua casa, faz parte momentaneamente daquilo lá, e depois que ele termina, ele vai embora e ele já não faz parte mais do seu sistema de sistemas. Então é isso que a gente espera conseguir em termos de funcionalidade nos próximos anos. Outro exemplo, e que ilustra que os constituintes eles contribuem, mas eles também impactam no sistema de sistemas, é o caso, por exemplo, de se eu tenho um sistema de tráfego numa cidade inteligente, quando um carro autônomo entra na cidade, ele passa a fazer parte daquele sistema de sistemas. Então, ele muda a arquitetura, porque agora, eventualmente, a cidade pode contar com algum serviço oferecido por esse novo carro que está ali. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, mas o Waze agora está com um negócio de carona. Não sei se já chegaram a ver. Já aconteceu comigo. Estou indo para a universidade de carro, e aí eu coloco a rota no Waze, e aí o Waze vai e fala para mim assim, olha, tem alguém que está querendo ir para o mesmo lugar que você, para um lugar próximo. Você topa dar carona para essa pessoa e receber, sei lá, R$17? Tá. Em geral eu não topava. Aí um dia eu topei, e aí por coincidência o rapaz era aluno lá do Instituto de Informática, então no fim das contas a gente estava indo no mesmo lugar mesmo. Mas você vê que o Waze permite
que eu, enquanto carro, ofereça um serviço para a comunidade urbana. Então, essa é a mesma ideia de quando eu tiver os carros realmente autônomos funcionando dentro da cidade, é que eu possa oferecer serviços do carro para a cidade e ter algum tipo de benefício em troca, sei lá, um desconto no combustível, um desconto no IPTU, IPVA, algo que faça com que isso vale a pena, né, para quem está dirigindo o carro. E uma outra coisa é o crowdsensing, né? Vocês já devem ter visto que existem alguns sistemas de gerência de crises e emergências que eles utilizam celulares para poder auxiliar na parte de sensoriamento. Então, as pessoas que estão transitando em determinado lugar começam a tirar foto e mandar para algum centro de emergência para alertar que está tendo uma enchente, está tendo um incêndio, está tendo alguma coisa desse tipo. Então, o celular, por exemplo, ele só faz parte desse sistema de sistemas quando ele usa um aplicativo para isso ou quando ele contribui de alguma forma para esse sistema de emergência. Parou com isso, ele já não faz parte mais do sistema de sistemas. Então, você começa a ver que a arquitetura desse sistema é dinâmica, ela evolui, ela muda ao longo do tempo e ela vai afetar inclusive o que eu posso ofertar em termos de funcionalidade dentro do sistema de sistemas. A independência gerencial é essa capacidade, essa característica, né, de várias entidades poderem deter propriedade sobre os constituintes. Então, por exemplo, as casas. Bem, as casas são dos seus próprios proprietários. Os prédios inteligentes são de empresas ou de entidades. Os hospitais têm a sua administração e aí você tem que gerir esses interesses que muitas vezes são até conflitantes, né, para eventualmente conseguir ter uma cidade inteligente que de fato funcione. Outra característica do sistema de sistemas é o comportamento emergente. Bem, o comportamento emergente é algo muito abundante na natureza, é algo meio tácito, é como se parte dos elementos da natureza já viessem com essa capacidade de contribuir, de cooperar. Então, por exemplo, quando a gente pensa na questão das aves voando com um determinado formato, existe uma explicação para isso, física, né, que é o da frente lá, ele vai cortar a cortina de vento e, consequentemente, diminuir a resistência dali para os que estão voando logo atrás, e, inclusive eles vão até se alternando, né? Mas aí a pergunta é, tá, mas como que os pássaros sabiam que se eles voassem em V, isso seria mais interessante para eles do que voar em qualquer letra que seja, né? E você percebe que, então, provavelmente, existe algum tipo de mecanismo interno que permita que esses constituintes entendam que essa é a melhor conformação. Ou seja, como resultado da interação entre todos, é que eles conseguem ter esse formato. E aí isso acontece também com propriedades físico-químicas, né? Os desenhos dos flocos de neve, eles surgem como resultado da disposição das moléculas. O formato de um cupinzeiro é basicamente o resultado de todo o trabalho que eles individualmente foram construindo até chegar naquele formato. Então essa coisa de emergir um comportamento ou um formato é algo muito comum dentro da natureza, né? E nós queremos imitar isso enquanto sistemas de sistemas, né? Então, para a gente fazer isso, nós queremos utilizar as funcionalidades individuais, os potenciais individuais dos constituintes, combiná-los e criar comportamentos mais complexos. Isso naturalmente vai ser fruto da interoperabilidade, eu tenho que fazer esses elementos se comunicar. E nós temos o que nós entendemos como comportamento previsto ou planejado versus o que não é planejado. O planejado é aquele que você desenha intencionalmente. Então, eu quero um trânsito fluido como resultado da interoperabilidade entre esses constituintes tais. Mas alguns podem ser não previstos. Tá? Alguns podem simplesmente emergir, eventualmente, sem que a gente tenha previsto, né, que eles poderiam emergir ali. Quando a gente fala de sistemas artificiais, eu ainda sou um pouco cético com isso aqui, com o não planejado, esses comportamentos que, não previ, de repente ele apareceu lá. Como? Sabe? Pode ser algo prejudicial
pode aparecer sem eu prever. Mas algo, assim, uma funcionalidade nova que eventualmente apareça e eu não previ, acho que ainda estamos um pouco longe desse tipo de coisa. Então, em geral, eu defino esses objetivos lá na etapa de requisitos da engenharia de sistemas e sistemas. Eu consigo, justamente com os comportamentos, o comportamento emergente ele é a contraparte em tempo de design e em tempo de execução das missões e objetivos que aparecem lá na engenharia de requisitos e na arquitetura do sistema. Mas aí, assim, ó, eu estava falando para vocês que é muito pouco provável que essas coisas de comportamentos que eu não previ apareçam, né? Ok, mas só que nós temos a possibilidade de utilizar a IA, né? Ainda que a gente estava falando que mais cedo que o inteligente da cidade inteligente venha do smart e não da IA mesmo, do intelligent, mas nós temos sim potencial de aplicação de inteligência artificial nesse mecanismo. E aí, comportamento emergente, de forma bem didática, eu vejo mais ou menos dessa forma, tá? Lá na década de 90 tinha uma série que chamava MacGyver. Esse MacGyver era um cara que ele era muito habilidoso, porque ele combinava umas coisas nada a ver e criava coisas fantásticas, né? Por exemplo, ele juntava lá fita durex, chiclete e fósforo e fazia uma bomba, sabe? Então era um negócio sensacional. Mas no fim das contas, a ideia é um pouco essa em sistemas e sistemas. A gente quer explorar as funcionalidades individuais que aparecem nos sistemas para tentar criar alguma coisa mais interessante, mais complexa do que eu conseguiria só individualmente com essas funcionalidades. E, inclusive, nós tivemos um artigo aceito aqui no SBES agora, no Insightful Ideas lá, em que a gente defende essa ideia. Né? O Kanan é um aluno de mestrado lá da Federal do ABC, eu co-oriento ele com o Flávio Orita, que é professor lá da UFDC, e a gente, o que ele está fazendo é utilizar um mecanismo de deep learning para atuar sobre uma base de dados de comportamentos emergentes. Então o que a gente quer? Que a inteligência artificial aprenda como desenhar comportamento emergente com base em funcionalidades menores. Porque no nosso caso, para a gente fazer isso, é complicado, né? É uma tarefa complexa, está limitado à nossa criatividade e ao quanto você consegue vislumbrar. Você está com um cenário muito complexo, com muitas funcionalidades, como que eu vou ter a garantia de que eu estou desenhando todos os comportamentos emergentes que eu poderia desenhar a partir daquele conjunto de funcionalidades, né? Então a gente está fazendo justamente isso, tá? A gente criou uma base de dados, infelizmente a base ainda não é muito grande, porque a gente precisa ter acesso ao comportamento e às funcionalidades que o compõem, né? Mas a gente já conseguiu algum resultadozinho, né, sobre como ensinar a IA a recomendar. Fala assim, ó, então com base nesse conjunto de constraints aqui, o que você consegue fazer de mais complexo? E aí ela conseguia eventualmente sugerir alguns comportamentos. Fala, ó, faça isso, vá por esse lado, você pode desenvolver essa funcionalidade. Então, é um projeto em andamento ainda, mas já tivemos algum fruto. E aí o desenvolvimento evolucionário, né? Que aí aqui eu coloquei a brincadeirinha do Pokémon lá, né? Porque lá eles têm a ideia da evolução, né? Eles saem de fases diferentes até chegar no ápice deles. E, na verdade, no SOS isso também acontece. Tá? Por quê? Porque os constituintes podem evoluir. Por exemplo, os sistemas envolvidos, eu posso criar uma nova versão deles que tenha novas funcionalidades. Com essas novas funcionalidades, eu posso desenhar outros comportamentos emergentes. E aí, consequentemente, o SOS pode evoluir como um todo. Os links de interoperabilidade entre os constituintes também podem mudar. Os objetivos ou missões do SOS também podem mudar ou evoluir. E a arquitetura do SOS como um todo também evolui. Justamente como essa coisa de, entra um novo carro, sai o carro, entra um sistema, sai sistema, a arquitetura está evoluindo o tempo todo também. Distribuição é outra característica inerente, né, do sistema de sistemas. Eu tenho que me comunicar via algum link de comunicação. E a tal da arquitetura dinâmica ou evolucionária, que é basicamente uma consequência da independência operacional e gerencial. Que é mais ou menos essa ideia aqui, ó. Consideremos que eu tenho um sistema de sistemas composto por 4 sistemas diferentes, no primeiro momento.
Se o sistema 2, por algum motivo, sai, porque ele saiu voluntariamente ou porque ele desligou, sei lá, eu tenho então uma nova conformação arquitetural que agora só tem 3 sistemas envolvidos. E claro que aqui nós estamos olhando numa escala pequena, né? Numa escala de uma cidade. Imagina o quanto isso é realmente dinâmico, né? Ok, então isso foi o sistema de sistemas e as cidades inteligentes. Agora eu vou trazer um pouquinho aqui mais a parte de pesquisa para vocês. Então, durante o meu doutorado, eu desenvolvi esse método chamado ASAS, né, que era basicamente um acrônimo para abordagem baseada em modelos para simulação e avaliação de arquitetura de sistemas. Então, ele começou assim. A ideia era, eu vou especificar os meus modelos de arquitetura de um sistema de sistemas, utilizando uma linguagem que o meu orientador lá da França concebeu, que é o SOSADL. Aí eu utilizava um mecanismo chamado Extend, né, que é um mecanismo de desenvolvimento dirigido por modelos, para fazer a conversão automática desse modelo de arquitetura em modelo de simulação. Tá? E aí eu implantava isso num simulador comercial, que é o MS4Me, e eu conseguia ver a troca de mensagens entre os sistemas, e eu poderia avaliar a arquitetura, eu poderia avaliar qual é o impacto de um ou outro constituinte entrar ou sair no sistema em relação ao comportamento que está sendo ofertado, né? Começou assim, aí no final já estava um negócio mais complexo, né? Então aí a gente começou a fazer a ida e a volta. Então eu ia lá para o modelo de simulação, quando alterava a arquitetura eu gerava de volta a documentação da arquitetura em SOSDL. Criei a ideia do estímulo generator, né, que era um gerador de estímulos para entregar os estímulos lá na simulação e a simulação ficar rodando continuamente, ao invés de eu ficar clicando lá, por exemplo. E coloquei aqui também um mecanismo de reconfiguração dinâmica, que era justamente essa possibilidade de vou alterar em tempo de execução da simulação a arquitetura dos sistemas para ver qual é o impacto disso nos comportamentos ofertados. Então esse aqui é um exemplo de uma simulação, está um pouco difícil de ver ali, porque tem muita porta e muito link, né? Mas aí você tem o simulador MS4Me, ele é baseado em Eclipse, então é bem assim, familiar, né, para nós que somos da computação. E aí ali você consegue ver, ele vai acendendo, por exemplo, qual que é o sistema onde está rodando e as mensagens sendo trocadas. Então é uma tecnologia bem interessante. Esse aqui é um trecho de devs, ficou muito pequenininho, mas aqui basicamente dá para ver a especificação dos tipos de dados utilizados, as portas de comunicação e o comportamento. Ele é especificado como uma máquina de estados, tá? Dentro do devs, do código de simulação. E esse aqui é o código em SOSADL que deu origem, né, automaticamente àquele código de devs lá. Que é basicamente uma especificação de um transmitter ou de um elemento responsável por fazer a comunicação entre dois sistemas, um middleware, algo do tipo. E aí aqui tem a especificação das portas e do comportamento. Bem, lá, durante o meu doutorado, eu trabalhei com 3 domínios. Tá? O primeiro deles foi o de Flood Monitoring, que é esse sistema de monitoramento de enchentes lá de São Carlos. Então, lá em São Carlos, aqui o contraste não ficou muito favorável para ver, mas aqui é a entrada lá do campus de São Carlos, lá da USP, e aqui tem um rio que passa justamente em frente à entrada da USP. E ali não está dando para ver, mas tem um bonequinho aqui, ó, que é o que a gente chama de dummy, né, que ele é mais ou menos da minha altura, assim, ó. E aí tem umas divisões no corpo que aí dá para a pessoa olhar, falar assim, a água está na altura do joelho, a água está na altura do pescoço, e aí notificar via celular as autoridades públicas a respeito de uma eventual enchente que esteja se aproximando. Lá nós enriquecemos o modelo deles, utilizando não apenas os sensores, mas colocando também pessoas com celulares para o crowd sensing e os drones também para eventualmente sobrevoar a borda do rio e ver se estava tendo enchente. Então,
complementando a funcionalidade dos sensores, né, com outras funcionalidades. Um outro sistema que nós simulamos foi o Sistema Espacial Brasileiro. Tá? Então, nós estudamos basicamente qual que seria o impacto de colocar mais satélites no Sistema Espacial Brasileiro. E aí nós conseguimos prever que com o acréscimo de satélites, de fato, nós conseguiríamos melhorar o serviço que estava sendo ofertado lá. E o outro domínio foi o de Smart Building. Esse aqui foi um pouco mais modesto no sentido das funcionalidades, mas basicamente nós conseguimos simular, né, uma arquitetura de um prédio inteligente. Um outro casezinho que eu estudei também, né, lá ainda na USP, gerou um relatório técnico, está disponível lá para vocês darem uma olhada também, foi como lidar com a interação humano-computador, né, no contexto de sistemas. O domínio era de saúde, né, um sistema para cuidar de idosos com Parkinson em cuidado domiciliar. Bem, essa abordagem que eu utilizei do ASAS, né, a gente conseguiu, então, medir algumas coisas, né? O número de constituintes que nós simulamos foram algumas centenas, né, em cada um desses tipos de SOS, com várias mudanças arquiteturais e com diferentes tipos de constituintes também. E aí, um resultado legal que a gente alcançou é que a gente chegou a gerar mais de 1 milhão de linhas de código funcionais geradas automaticamente a partir dos modelos do SOS-ADL, gerando modelos devs funcionais, operacionais. Aqui eu não posso nem dizer que eu tenho que dar crédito para o Wallace, né, que era um aluno de iniciação científica que trabalhava comigo lá, um excelente programador, assim, sem ele definitivamente o meu doutorado não teria sido a mesma coisa. E aí o nosso trabalho junto, né, ele possibilitou fazer essa geração tão bem efetiva de código de simulação. Bem, em relação ao que eu tenho trabalhado, né, de SOS do ponto de vista de pesquisa e de orientações. Então, ao longo dos últimos anos, eu orientei alguns mestrados, né, em 2019, eu orientei o Alexandre Delecole, isso aí era um aluno francês, que ele veio e ficou 3 meses lá em Goiânia, e aí eu orientei o trabalho dele sobre disponibilidade em sistemas. Obviamente, assim, 3 meses é um prazo muito curto, então o trabalho dele foi um trabalho que foi assim, bem pontual, né, mas gerou uma publicaçãozinha também na Conferência Internacional sobre Sistemas. Depois, em 2020, defendeu a Juliana, né, foi uma co-orientação, co-orientei a Juliana com o professor Rodrigo, lá na Unirio. Ela trabalhou com fatores de interoperabilidade em sistemas de informação, que é uma outra categoria, né, dentro de sistemas. 2021, defenderam o Bruno e o Paulo, lá na UFG. O Bruno, ele investigou como usar modelos executáveis na engenharia de software. Por quê? Porque a gente percebeu que, para lidar com cidades inteligentes, é provável que nós vamos ter que usar modelos executáveis, como, por exemplo, o modelo de simulação. Porque os modelos estáticos, provavelmente, eles vão ser desatualizados com tanta velocidade que eles não vão ser tão úteis, né? Então ele foi investigar como que a indústria de software hoje lida com modelos executáveis, se as pessoas têm conhecimento a respeito disso. Ele gerou um survey e aí a gente teve publicação também derivada disso. E o Paulo investigou a independência operacional de constituintes. Ele trabalhou com o domínio de carro autônomo. Então ele propôs uma arquitetura genérica, né, para carro autônomo, para lidar com a questão da independência operacional, ou seja, como que eu vou conceber uma arquitetura de software que permita que o meu sistema atue para si próprio, para seus próprios propósitos, mas que também atue para contribuir com o sistema de sistemas. Então ele investigou isso. A Priscila, ela foi para o lado da arquitetura de referência para constituintes, só que ela foi para o domínio de educação. Ela viu como que eu poderia tornar um ambiente virtual de aprendizagem, tipo um Moodle, né, em um constituinte, sistemas. E o Vinícius, aí a gente destoou um pouco, que é algo que é uma necessidade, eu diria, né, e que depois a gente consegue colocar sistemas. Mas é que eu estou em Goiás,
E em Goiás, qual que é a vocação? Agrícola, né? Agrícola, agrária, pecuária. Então a gente começou a desenvolver um trabalho, né, de monitoramento de aviários utilizando sensores. Né? Então a gente fez a implantação lá, né, inclusive hoje o estágio já terminou o mestrado, está fazendo doutorado lá nos Estados Unidos. Então houve um... E aí a gente pretende, né, continuar com esse trabalho aqui também em paralelo com o sistema de sistemas. Em andamento atualmente eu tenho então 3 orientações de mestrado, iniciadas agora em 2022. O Andrei e o Ricardo estão trabalhando com interoperabilidade em sistemas e sistemas. Por quê? Porque ainda que já tenha tido um monte de trabalho de interoperabilidade, o próprio Pedro também, né, Pedro, no doutorado dele, ele investigou interoperabilidade, a Juliana investigou interoperabilidade, mas aí a gente sempre chega à conclusão de que ainda tem muita coisa para fazer, né, Pedro? Então, estamos investigando, né, no caso do Andrei, nós estamos fazendo uma coorientação com o professor Rafael Franks, lá da Uni Juí, do Rio Grande do Sul, e ele tem uma experiência muito grande em integração de aplicações empresariais. Então a gente vai trazer essa experiência para tentar ver como que a gente utiliza isso para dentro de sistemas. E o Ricardo, eu estou orientando ele com um professor lá do programa que é da área de banco de dados. Então a gente já vai olhar para a interoperabilidade do ponto de vista de dados, né, de Data Lake, né, Vitor, e outros tópicos que sejam relevantes dentro da interoperabilidade. E finalizando esse ano, nós temos o Canan, né, lá da UFABC, que está trabalhando com comportamento emergente, em sistemas e sistemas. Esse ano também eu comecei a orientar o doutorado do Edson, lá em Goiânia, e ele vai trabalhar com governança em sistemas e sistemas. Então ele vai mais para uma visão gerencial, né, do sistemas e sistemas. Então, assim, uma visão pessoal minha sobre a evolução da pesquisa em sistemas e sistemas. E, pelo amor de Deus, é pessoal mesmo, tá? É completamente enviesada, mas é realmente a forma como talvez eu tenho assistido a evolução da área, pelo menos aqui no Brasil, tá? Internacionalmente eu acho que tem havido outros caminhos. Mas até 2010, então a gente estava bem numa fase de inception mesmo, a primeira conferência internacional do mundo sobre sistemas e sistemas, eu acho que é de 2007, 2006, sei lá. Então, assim, até ali a gente ainda estava bem tateando os sistemas e sistemas. Depois, entre 2010 e 2015, a gente começou a migrar essa pesquisa para engenharia de software. Então, 2013 foi o primeiro workshop internacional de engenharia de software para sistemas e sistemas, junto com o ICSE, ou ICSA, uma conferência muito grande, depois foi para o ICSE, hoje está no ICSE, né? De 2015 a 2018, que aí é bem dentro do meu trabalho de doutorado, eu entendo que nós estávamos fazendo um trabalho muito sistêmico, que era olhando para os sistemas como um todo. Vamos ver aqui como que é essa arquitetura, como que se comunica, como que funciona esse negócio. Depois, de 2018 até 2022, né, eu tenho enxergado um foco nos constituintes, ou seja, como que eu preparo um sistema para ser parte de um sistema de sistemas. E os trabalhos como o do... Nossa Senhora. Francisco. Me deu um brancão agora. Eu estou aqui, Ferreira, naquele sobrenome, né? Não, o primeiro nome não veio na hora. E o Francisco, ele trabalha com reliability, né, que é um atributo de qualidade muito específico dentro de sistemas. E que, na verdade, para o doutorado, a ideia é essa mesmo. A gente tem que focar, né, em um determinado atributo de qualidade. O Pedro também investigou interoperabilidade, a Juliana investigou interoperabilidade durante o mestrado dela. Então, eu vejo que a gente tem começado a focar em atributos de qualidade. E aí, depois, né, eu enxergo que a gente vai continuar com esse foco nos atributos de qualidade, em particular na interoperabilidade, porque a gente ainda tem muito chão para andar, para fazer com que a interoperabilidade plena proposta pelo Zé Maria e pela Regina se torne uma realidade. Que ela seja não só plena, mas espontânea. Ou seja, que eu consiga, chegou o sistema aqui e eu quero que ele comece a interagir dentro da minha cidade inteligente. Isso a gente ainda está meio longe de conseguir.
O comportamento emergente, né, a ideia de colocar IA lá no meio é algo que também está acontecendo. Eu espero que o trabalho de mestrado do Canan comece a pavimentar a estrada nesse sentido, mas não vai resolver agora o problema, nós temos que continuar. E principalmente usar IA de outras formas, dentro de sistemas também, né? Então é basicamente isso, assim, né? A visão que eu tenho é essa. Nessa época aqui, uma visão holística, 2018 a 2022 mais foco nos constituintes, e para cá talvez um foco na interoperabilidade, nesses enlaces. Então, de perspectivas, né? Estabelecer mecanismos para interoperabilidade plena, fazer engenharia de software para constituinte, pensar nesses sistemas de informação multipropósito, tá? Pelo menos eu ainda não tenho visto muitos trabalhos que tenham investido nisso. A ideia de simulações IA, hoje já tem um orientando da Elisa, que é o Wallace, que ele está já associando essas duas coisas. IHC para sistema de sistemas, eu não tenho visto muitos trabalhos de interação humano-computador, né, nesse contexto. Isso vai acabar inevitavelmente se tornando algo necessário. E os Digital Twins, né, que são os gêmeos digitais, essa ideia de você ter um modelo executável que ele é retroalimentado com a contrapartida real dele. Então, por exemplo, você tem lá um sistema como um carro autônomo. Aí você coloca um modelo executável que eles pegam os dados do sensor do carro autônomo, roda uma simulação para antecipar o que poderia acontecer e, eventualmente, tomar alguma decisão. Então, isso também é algo que está bem em ascensão. Em 2016, foi publicados os grandes desafios de pesquisa em sistemas de informação para a década de 2016 a 2026. Os sistemas de informação, né, que seria essa categoria em que eu tenho muitos sistemas de informação envolvidos, não necessariamente só essa coisa de carro autônomo, drone, mas mais sistema de informação como a gente entende mesmo, empresarial. É um desafio que ainda está em voga, já estamos aí há 4 anos, né, daqui a pouquinho 3 anos para chegar no final desse prazo, 2026, e eu vejo que a gente ainda tem muita coisa para fazer, muito trabalho para investir. A interoperabilidade plena, né, dos professores Zé Maria e Regina é um desafio que consta aí também, e cidades inteligentes também é um desafio que consta nesse livro aí. Então você vê que é algo que de fato tem sido vislumbrado como potencial de pesquisa. Colaborações, graças a Deus e comunicação, nos últimos anos eu tenho tido muita colaboração, né? Naturalmente a Federal de Juiz de Fora está aqui também, né? Mas tem tido colaboração com várias instituições, tanto dentro do país como fora também. Então tem colaboração com a Penn State University, a universidade lá onde eu terminei o doutorado, ainda a gente tem comunicação com o pessoal de lá, a Universidade da Austrália e por aí vai. Ainda bem tem fluido. Eu tenho um grupo de pesquisa lá em Goiânia, né, que chama Go Insight. Tem o sitezinho aqui, caso vocês queiram visitar. Tem então 4 mestres formados, uma mestra co-orientada, um doutorando, um mestrado internacional defendido, e eu tive nos últimos anos a felicidade de receber 3 visitas internacionais no grupo, né? O professor Bernard Ziegler, ele basicamente assim, o cara é só um inventor do formalismo de simulação que eu utilizei no meu doutorado. Ele tem uma empresa lá nos Estados Unidos e ele é um cara muito gente boa, muito acessível. Ele veio ao Brasil para a primeira edição desse evento aqui que eu organizei, o MCs, né, o Workshop de Modelagem de Sistemas Intensivos em Software, modelagem de simulação de sistemas intensivos em software, acontece com o Ceresoft. Esse ano vai ser a 4ª edição já do workshop. Então, ele veio para palestrar no workshop. Em 2019 veio o professor Jérémy, que era o orientador francês do Alexandre, né, que veio passar 3 meses em Goiânia. E em 2020 também veio o professor Kassab, lá da Penn State University. Ele foi lá em Goiânia, deu um curso para o pessoal da pós-graduação de lá. Então a gente tem tido assim, uma movimentação. Naturalmente, vocês verem que parou justamente antes da pandemia,
né? O Kassab, ele veio, eu acho que 2 semanas antes de fechar tudo, sabe? Então, bom que deu certo, mas aí depois já veio o lockdown e aí já não teve como a gente continuar, espero que a gente possa continuar, né? Eu e o Kassab organizamos esse workshop internacional sobre arquitetura de software baseado em blockchain, também acontece com a Conferência Internacional de Arquitetura de Software, então, caso tenham trabalhos, por favor, enviem. Tenho atuado também na Comissão Especial de Sistemas de Informação, né, da SBC, faz alguns anos que estou lá, do Zé também, né? A gente sai, volta, mas estamos contribuindo com a comunidade de sistemas de informação. E, no momento merchandising, já que, só para finalizar, eu tenho esse canal aqui no YouTube, que, na verdade, a ideia não é minha não, tá? Foi o meu ex-aluno de mestrado, que é o Paulo, que veio com essa ideia e falou, vamos fazer? Eu falei, vamos. E ele que encampou tudo, fez curso, aprendeu e tal. E nós estamos assim, com 14 mil inscritos já, sabe? O negócio já está monetizando, então... E lá a gente tem material justamente que pode ser utilizado. Tem um resuminho dessa palestra, um vídeo de uns 8 minutos, bem objetivo. É com animação, então é algo bem dinâmico, é legal de assistir. E tem outros recursos lá que eventualmente vocês podem utilizar em aulas remotas, caso vocês ainda mantenham, né? Vídeos em curto mesmo, para poder recomendar para os seus alunos. É isso. Pessoal, agradeço imensamente a atenção de vocês. Estou disponível para perguntas. Não vou prometer que vou conseguir respondê-las. E como vocês viram, acho que nós estamos num cenário de complexidade enorme, de muita coisa ainda para ser feita. Mas agradeço muito pela atenção de vocês. Obrigado. Obrigado, Valdemar, pela palestra esclarecedora, assim, e desafios é o que não falta, né? É o que me falta. E interessante que quando a gente começa a descobrir alguma coisa, né, a complexidade vem, né, parece que desconstrói tudo. Né? Exatamente. A engenharia de software está repleta disso. Exato. Né? Exato. Mas muito obrigado aí pela palestra esclarecedora. Eu queria, vamos levantar um pouco de... A gente tem um tempo aqui de discussão, conversa. Vamos lá? Opa! Sim. Manda. Vocês chegaram a considerar o constituinte o uso de sistemas multiagentes para a construção de sistemas? Olha, eu particularmente não, né, dentro das minhas pesquisas, mas conheço sim trabalhos que utilizam sistemas multiagentes. Por exemplo, eu sei de uma revisão de literatura que foi publicada no I3E Systems Journal, de uma outra pesquisadora lá da USP, né, que é a professora Rosana Braga. Ela orientou o Johan, e o Johan ele investigou essa questão dos sistemas multiagentes como um mecanismo de simulação, né, para constituintes, não só para constituintes, para o sistema de sistemas como um todo. Né? A ideia seria que cada constituinte é representado como um agente, né, e aí você faz esses testes de como eles poderiam elegir um comportamento, por exemplo. Mas sim. Para perguntar se você considera uma abordagem interessante para o futuro do uso de sistemas multiagentes. Cara, eu considero, sabe por quê? Porque, por exemplo, eu usei o Devs, né, que é essa linguagem que ela é baseada em eventos discretos. O que significa isso? Significa que para eu transitar o estado dentro do constituinte, eu tenho que ter um evento de entrada ou de saída de dados. Então, eu lembro que quando eu estava especificando os modelos de simulação, dava um pouco de trabalho, sabe? Você ficar, ao invés de você pensar só na comunicação, você tinha que pensar em sincronizar essas coisas de a hora que está saindo um dado de um lado para entrar do outro. Então, eu entendo que um mecanismo de sistemas multiagentes talvez seria mais interessante do ponto de vista de você não depender tanto desse mecanismo de entrada e saída, né? Você consegue estabelecer essa comunicação de uma forma mais abstrata e para representar os comportamentos individuais. Né? Eu acho que a especificação disso ficaria mais clara do que você fazer uma máquina de estados, como é o caso do Devs. Né? A gente discutiu isso, né? Você fez a disciplina de simulação? Foi. Foi, né? Quando eu voltei para Goiânia e entrei no programa de pós-graduação,
eu ministrei uma disciplina de simulação na pós-graduação, né? E aí ele cursou a disciplina e a gente chegou a conversar sobre isso lá também. O modelo que a gente estava desenvolvendo, né, a gente pensou em multiagente. Exato. Porque tinha o problema do ser humano, né? Que era o navio, né? Sim, sim, sim. Essa é uma outra ideia que, de fato, a gente discutiu que é interessante. Você utilizar o agente para representar as ações humanas, ao invés de apenas representar o constituinte, né? E dava trabalho. Ah, com certeza. Ale, obrigado. A minha, mais uma curiosidade, na verdade, se já existe alguma cidade no mundo, ou no Brasil, acho que no Brasil talvez não, que tenha aplicado, pelo menos regionalmente, né, aquele conceito de Smart Cities, né, que você estava discutindo aí. Mais uma curiosidade porque é uma pergunta. Sim, sim, não, claro. Obrigado pelo questionamento. Mas tem sim, sabe? Por exemplo, eu sei que no Vale do Silício, né, nós temos ali alguns exemplos de protótipos, principalmente voltados à questão de carro autônomo, por exemplo. Até teve uma polêmica alguns anos atrás, que um carro autônomo atropelou alguém lá, e aí vem toda uma questão, né, de quem seria responsabilizado por isso, a empresa que desenvolveu o software, que era detentora do carro. Então, assim, no Brasil, eu tinha mencionado aquela rede de cidades inteligentes, né, e de fato ela existe, e nós temos várias cidades que fazem parte desse consórcio. Então, tem, sei lá, Brasília, Rio de Janeiro, né? Só que as iniciativas eu considero que ainda são muito discretas. Tá? Assim, mais nesse sentido, igual eu mencionei. Assim, eles colocam um cabeamento, coloca rede Wi-Fi, uma ou outra aplicação para melhorar a mobilidade urbana, algo do tipo, mas eu entendo que nós ainda não temos iniciativas muito robustas mesmo. O professor que orienta o Andrei, lá do Rio Grande do Sul, eles estão agora, eles ganharam um projeto lá de fomento, eles vão implementar um projeto de cidade inteligente na cidade próxima deles lá. Então, assim, eu espero poder assistir um pouco, sabe, do que eles vão conseguir fazer lá. Mas, inicialmente, sempre começa assim, vamos implantar, vamos colocar o Wi-Fi onde der, vamos colocar conexão de internet, vamos colocar sensor, vamos colocar câmera inteligente. Lá em Goiânia mesmo a gente tem algumas coisas desse tipo, umas câmeras muito inteligentes que elas, além de ter um alcance enorme de conseguir reconhecer, fazer reconhecimento facial, tem umas aplicações lá de reconhecer pessoas pelo jeito que está andando, sabe? Tem umas coisas interessantes assim. Mas em geral eu entendo que nós ainda não chegamos no que a gente vislumbra, né, como sistemas não. Sempre são essas iniciativas mais pontuais. Mas tem várias, tanto no Brasil quanto fora, mais discretas, eu diria. Interessante, meu filho mora em Barueri, né? Eles estão com uma infraestrutura legal. Primeira vez que eu fui lá, né, eu fui captado com um sensor desse. Na segunda vez, a prefeitura já me conhecia. Olha só. Interessante. E de fato aí começa a haver, né, esse tipo de inteligência por parte dos sistemas envolvidos na cidade, né? E aí entra bem na pesquisa do Vitor, né, que aí já vê assim, como que eu vou fazer a gestão desses dados, eu vou compartilhar, eu vou fazer fusão de dados, eu vou integrar, eu vou descobrir padrões de comportamento da população com base nesses dados, enfim, aí o universo é o limite, né? Sim. Eu queria saber se existe algum instituto, tipo uma I3E, que tenta definir algum padrão assim de metadados, alguma coisa que facilite a comunicação sistema-sistemas. Sim, eu não vou saber te precisar o número, mas eles lançaram um standard, né, relacionado às cidades inteligentes, mas nessa tentativa, né, de dar um suporte técnico de padronização, mas de novo, assim, eles propõem, mas as pessoas não, as entidades, né, as fábricas de software e dispositivos têm que seguir, e não necessariamente isso tem acontecido ainda. E aqui no Brasil existe até uma carta aberta sobre cidades inteligentes, que é algo do governo, e lá eles têm uns objetivos estratégicos
do que nós deveríamos observar no Brasil para considerar uma cidade inteligente e para tornar uma cidade inteligente. Então, assim, existem essas iniciativas, mas eu entendo que ainda eu não vejo aderência. Você acha válido criar um padrão nacional, alguma coisa nesse caminho ou não? Cara, válido é. A minha dúvida é, eu sou cético em relação à adesão. Sabe, porque, sei lá, você pega as grandes empresas que têm filiais aqui no Brasil, e aí você vai falar para eles, então, se você quiser fabricar algo aqui dentro do país, você precisa atender a esse padrão aqui. Eu não sei se elas seriam tão gentis assim. Bernardo, Sim. eu posso colocar fogo no circo? Por favor. Porque eu sou de sistemas distribuídos, tá? Sim. Então, o que nós passamos no sistema distribuído há muitos anos atrás? Quem está aqui tem mais experiência, sabe? A gente tinha um órgão. Sim. Nós temos que estabelecer e tal, isso aqui. Quando chegou a plena utilização do TCP/IP, que foi quando a internet entrou, aí a gente começou a trabalhar com isso, o sistema distribuído, não esqueça isso. Sim. Conseguimos colocar para funcionar e tal. Aí, o que eu vou falar agora não tem nada a ver, gostei muito da sua palestra, mas eu vou tentar colaborar. Tá. A gente já usa sistema, como vocês chamam, toda aula minha eu retorno o sistema de engenharia de software, o povo sabe disso. Então é o seguinte, a gente tem algumas cidades brasileiras, porque eu trabalhei no projeto, eu acho que é legal colaborar, se chama Participac, que é de Florianópolis. Então a gente tem realmente no Brasil, vamos dizer assim, não sei se a palavra é certa, um concurso de cidades inteligentes e tal, e aí a gente pega tudo que você falou, educação, então, e Floripa foi a segunda esse ano que passou. Niterói, quem é aqui de Niterói, ficou em sexto lugar. O que a gente usa? Outro dia estava com o Vitor, a gente foi orientar a gente vai até ter reunião com ele. Hoje existe sim uma padronização que não é uma padronização, vamos chamar assim, mandatória, chama SECAM. CK, Então é o seguinte, quem está no SECAM? O governo americano, a gente está falando de quê? De saúde. A gente tem o governo do Reino Unido, a gente tem, não da China, né, mas de Taiwan, não sei o quê. E ali existe, estou falando de isso mesmo, existe uma necessidade de todo mundo para a gente colocar. Porque assim, a crítica que eu faço em engenharia de software, você não vai conseguir esse sistema, ali você vai ao ano 2050. Se você não tiver um startup da coisa. Porque quando você tem os sistemas, eu concordo, está bem definido, direitinho, constituído e tal, o grande problema é que isso aí, a variabilidade, que é o termo que vocês usam, é muito grande. Você vê que a gente fala de carro, do Smart Brain e tal. Nesse projeto Participar aqui de Floripa, a gente tem um problema, não sei quem conhece Florianópolis. Florianópolis tem um dos piores índices de mobilidade do mundo, né? Entre um ponto A e um ponto B, 2 horas. Então a gente tinha uma parceria com Bolonha, a Universidade de Univo, e aí eles fizeram isso através dos alunos vindo da universidade para o centro e tal. E aí, como os caras são amigos da gente, eles são sistemas distribuídos. Eu, um cara que precisava de engenharia de software, segurança, a gente trouxe esse, chama Participar aqui Brasil. Aí vocês vão adorar, porque é sistema do sistema. Tem desde o pessoal dos advogados, até o quê? Tem a parte de energia elétrica, tem a parte de água, esgoto. Aí a galera entrou, é claro que a gente teve um aporte que precisava ser feito, e a cidade funciona assim. Durante o ano, ela funciona no centro. Durante as férias, vão para as pontas onde são as praias. E qual que é o grande problema? Água. Não tem água para todo mundo que sobe e desce, não tem energia. Então os caras começaram a entender. Não foi nessa abordagem de sistema que vocês estão falando, foi no sistema distribuído, foi na pancada que a gente fez. Então a gente, o meu grupo ficou responsável por toda a captação dos dados que a gente mandava, estou brincando que ele não estava, mas com o Vitor da vida. Ele vai pegar o que está acontecendo com a Santa, a CVC cada uma das empresas assim. Então, assim, a sugestão que eu dou para vocês em relação à engenharia de software é que vocês percebam esse tipo de esforço e consigam fazer a tradução. Porque, assim, do meu ponto de vista, esse sistema de sistema vai para o infinito. Porque a quantidade de coisas, assim, eu vejo muito a resistência da engenharia de software de entender a ADFOG, por exemplo. Cara, a gente tem que desenvolver porque as coisas estão na beirada. Está todo mundo sofrendo com isso, né? Então, estou brincando, vocês não vão ter um sistema para Smart Pen. Eu estou com problema de pressão. Gente, eu me senti no século XII. Eu fui aqui num lugar, o cara me deu uma parede de pressão. Eu fui dar aula,
com o negócio aqui assim, o meu pescoço, que entrava cada meia hora. Eu falei, cara, mas eu tenho um Smart Band, não quer que eu traga o meu Smart Band? Você entendeu? Então a resistência digital, a gente fala de transformação digital, mas a resistência digital é muito grande. O meu médico é um cara legal, gosta de vinho e tal, consegue até entender. Porque o que a gente vai ter que fazer no sistema de sistema? Dar recomendação. Primeiro os dados digitais, depois recomendação. Se você não for dar recomendação, tô brincando, hein? Os caras do médico ficam bravos comigo. O que eu vou fazer no médico? Ei, Mário, como é que você tá? Eu vou, fiz o negócio, tudo digital, aí o cara imprime. Aí voltou para o analógico. Eu falei assim, gente, alguém bebeu o vinho aqui é demais, não fui eu. Você percebe? Sim. Então, assim, no sistema de sistema, a gente tem que ter, vamos dizer assim, estou brincando contigo, mesmo que seja ad hoc, algumas coisas, fechar essas coisas, né? Para que a gente possa colocar, entendeu? Sim. Porque os estudos que você comentou, do grupo da USP, São Carlos, é super top. O que eu acho, brincar com vocês têm que pôr o pé na lama. Entendeu? Porque assim, já existe isso. Só que no sistema de sistema. É bagunça de bagunça. Entendeu? Então, é muito complicado isso. Por exemplo, olha só que interessante que a gente teve no Floripa. Como é que a gente prende bandido lá? A ilha segura. Quando você entra com o seu carro, a gente tem um sistema de controle de câmeras de todas as placas. Aí o cara que saiu do outro lado, opa, tá com dívida na polícia, o cara já prende. É claro que ninguém é inteligente o suficiente para fazer isso tudo sozinho. Então a gente fez o projeto, quer dizer, a gente fez esse projeto considerando o pessoal da... Você entende o que eu estou falando? Sim. Mas a gente não pode parar para esperar. Basicamente é isso. Meu amigo, como é que você faz isso? Aí vocês forem nesse SECAM, você vai ver que é top, cara. Literalmente, foi o que a gente lembra. Nós usamos parte dessas padronizações que eles estão usando. O desenvolvimento de interface, por exemplo, para a utilização de Data Lake, a gente não usou o banco de dados com Data Lake, que a partir daí, entendeu? Eu no começo já se estabelecia que vai ser, a gente dizia qual que é o banco de dados, mas vem cá, a gente não sabe nem qual informação que vai ser. Pode ser que seja um sistema paralelo distribuído de armazenamento. Os bancos de dados vamos usar também, entendeu? Então, assim, um toque. Eu tenho trabalhado muito com o Zé, com a Regina, né, com a parte de engenharia de software e tal. Eu dou aula, claro que eu falo mal do Zé, né? A pessoa fica rindo, obrigado. O pessoal de engenharia de software ele tem que abraçar um pouco essa ideia pequena. Sim. E você falou granularidade fina. A gente começa no grosso, vai no fino e vai começar a fazer. Aí depois eu estou brincando. Vai para esse cara chato, de segurança, de rede, entendeu? A gente não vai ter o melhor das coisas. Como a gente vivenciou o downsize do computador, quem participou, acho que o Arbex está ali, né? A gente viu os primeiros sistemas dentro dos computadores pessoais. Vocês não sabem que inferno foi esse. Não, eu sei. Rede local. Se eu der uma prova, eu zero tudo. O que é uma rede local? Rede local só loca no local. Não tem roteamento. Aí apareceu um protocolo chamado, acho que vocês ouviram falar, TCP/IP. Aí dentro da rede local a gente faz roteamento, entendeu? Então assim, eu gostei muito do trabalho que você apresentou para a gente. Com certeza eu sou. Eu acho que tem uma potencialidade muito grande. Aí estou defendendo aqueles caras que foram de sistema distribuído. Mas eu acho que vocês têm que dar entendeu? Chegar lá e tomar um chá junto, né? Mas esse é o ponto. Comer um piqui. Mas é isso mesmo, sabe? Porque o que eu percebo, e assim, tem uns colegas de sistemas distribuídos lá em Goiânia, e a gente conversa assim, e eles são de cidades inteligentes também, atuam nisso. E o que eu percebo é que, de fato, existem já, né, alguns mecanismos que funcionam, mas é mais essa coisa do, talvez até utópica, né, que eu trouxe aqui, assim. E é por isso que agora, as pesquisas que eu estou conduzindo, a gente está indo bem para o lado, na prática mesmo, de falar, não, quer saber, vamos colocar a mão na massa nisso, porque cansamos um pouco, sabe, essa coisa de, vamos pensar na arquitetura, vamos pensar na simulação. É útil? Muito. E foi muito útil para que nós pudéssemos amadurecer a respeito do assunto, né? Tivemos ótimos resultados, mas a gente também já está sentindo essa falta da mão na massa, sabe? Justamente por isso que as minhas orientações agora, elas já estão indo para esse lado. É assim, não, nós vamos fazer interoperabilidade mesmo, vamos colocar as coisas para comunicar, sentir a dor, ver o que não tem, o que tem. Então a gente está indo bem para esse lado. Você deu um exemplo que você está não está presente a pessoa, duas, mas você, né? Outra também está. Eu vi um trabalho bem legal, falei assim, nós vamos trabalhar com Moodle, para educação à distância e tal. O aluno é sempre ocupado, né? Ele não apareceu, não sei. Cara, mas será que o aluno não teve uma dor de barriga? Será que o aluno não está... Ou seja, essa condição, né, que a gente estuda
da fisiologia, da parte psicológica que a gente não possa colocar, porque não aparecer no Moodle não necessariamente vai dizer tudo para a gente. Aí com esses dados digitais da pessoa, a gente pode ter um sistema de recomendação que vai pegar, entendeu? Eu achei muito interessante a apresentação dessa pessoa, bem legal. Só que quando eu olhei, eu falei assim, mas está faltando alguma coisa aqui, está faltando a pessoa. Sim. Parece uma coisa de gestão do conhecimento, mas só falta isso, né? Porque as ferramentas a gente tem, né? E aí falta a gente, de repente, errar. Né? Ah, mas o sensor não funcionou, a pressão no vento estava correta não. Ah, não sei o quê. Então, eu acho que isso é uma coisa legal de ver. Estou brincando, sugestão de vocês chegarem junto e... Não, mas é verdade. Tanto que você não falou o seu nome dos sistemas multiagentes. Tássio. O Tássio também ele trouxe essa provocação, né? Sim. Ah, mas aí não dava para usar o sistema multiagente para simular a pessoa, né? E de fato a gente tem caminhado nisso também. Nos últimos anos a gente até tinha feito um trabalho bem especulativo, tá? Mas sobre como comunicar ecossistemas de software com sistemas de sistemas. Porque nos ecossistemas você tem justamente essas três dimensões muito claras. Você tem a dimensão do negócio, a dimensão técnica e a dimensão humana. Então, a social, né? Então, e eu acho que assim, a gente já tinha começado a encostar, né, nesse assunto, mas acabou que não evoluímos muito. Mas, de fato, a gente já tem essa preocupação também. Que interoperabilidade, nesse momento, o pessoal que não conhece. A gente não vai ter. Porque um fala chinês, outro fala japonês, nós vamos ter compatibilidade para saber como a gente vai fazer. Aí, claro que engenharia de software é muito importante para ensinar a gente, que a gente não sabe isso, né? Entendeu? Mas gostei muito, muito bacana mesmo. Parabéns aí. Obrigado pela palestra. Eu que agradeço. Valeu. Sim. Parabéns, Valdemar, pela palestra aí, foi muito boa. Acho que assim, pessoal, aqui teve uma, né, às vezes a gente mostra uma visão de um lado, você trouxe esse outro lado aí, super interessante. Eu tenho duas considerações. Primeiro, na fala do professor Mário, eu acho que ele, né, veio trazer esse contraponto aí de sistemas distribuídos, que é muito importante. Eu acho que nós estamos falando de dois níveis aí, né? Um nível mais baixo nível e um nível um pouco mais alto nível, que é onde a gente trabalha tentando chegar nessa fase de projeto, e você também, né? Que é a questão da engenharia de software. Eu acho que os dois mundos não podem ser separados e um precisa do outro, né? Porque se a gente ficar só no nível, no baixo nível, esses problemas todos ficam difíceis de serem resolvidos. Né? A gente nunca vai ter padronização, a gente nunca vai ter uma organização para a gente poder utilizar as coisas de uma maneira mais adequada. Então a gente tem aí um nível onde a gente tem baixo, que é importantíssimo, porque senão a gente não chega no concreto, mas um nível de organização, que é o nível e a forma como a engenharia de software trabalha, né? Então, eu acho que assim, a gente unir as duas coisas é muito importante, mas uma eu não vejo sem a outra, né? Interoperabilidade, a gente trabalha e eu acho que a gente está caminhando muito para soluções boas. Eu trabalhei, você falou em corda, tem quantos anos que eu não discuto com corda? Eu fui uma que trabalhei com corda, né? Num contexto de engenharia de software e baixando o nível, né, para trabalhar com corda para resolver o problema de desenvolvimento baseado em componentes na época, né? Que é um pouco, né, assim, uma versão anterior de sistemas, né, Valdemar? Onde a gente tinha os componentes, que eram os componentes corda, e a gente tinha o backbone para fazer a comunicação. Então ali a gente unia, que era o que? A gente vai organizar o desenvolvimento baseado em componentes, com todas as suas etapas e a forma daquilo ali, né, de se interoperar e se desenvolver de uma forma organizada, que a gente pudesse fazer evolução e modificar de uma maneira organizada, junto com o baixo nível. Então acho que as duas coisas, né, têm que ser unidas. Aí a gente tem um mundo muito bom. Regina, mas isso que eu estou falando, né? Porque assim, quando o Valdemar falou que ele não sabia, que ele não tinha conhecimento de cidade inteligente, eu traduzi na minha cabeça na hora. Ele não viu o pessoal, estou brincando, o pessoal de baixo nível, o pessoal de rede de agente, você não viu. Né? Porque você está preocupado com essa... Não, eu acho que ele entendeu? viu, né? Não, sim. Não, eu estou querendo dizer da parte de engenharia de software. Isso que a minha afirmação é realmente o que a gente falou. A gente dá os braços, as mãos e tentar fazer, porque a gente não organiza nada. Entendeu? Para nós, né? Saiu de um lado, chegou do outro, tá top. É isso aí. Pois é, mas o negócio é que para nós não. Porque assim, a coisa do sair de um lado e chegar no outro, até que a gente consegue fazer.
Mas aí é que é onde entra, por exemplo, aí o mapeamento desses dados. E a entidade sendo representada. Que aí, porque ir de um lado para o outro é a coisa técnica e sintática. Né? Mas aí vem a semântica, vem A gente tem vários outros componentes, né? Que eu acho que unir os dois mundos, né? É muito bom. Por isso que é bom você vir aí trabalhar com a gente, né? Que a gente vai vendo cada um de um lado. Isso é bom. Agora tem outra questão que eu queria, né? Te perguntar, que você falasse um pouquinho, até né, o seu propósito, você veio aqui, a gente está tentando trabalhar junto. Fomos ontem lá na Embrapa, vimos o sistema da Embrapa, assim, né? Ficamos assim, muito interessados e assim, admirados com a organização lá da Embrapa, Wagner nos mostrou tudo lá. E assim, a gente viu várias possibilidades, né, Valdemar, de trabalho. E assim, que é uma coisa muito legal, porque né, unir essas coisas que a gente faz com o universo lá da Embrapa, a real, e é uma coisa bem pé no chão mesmo, né? Com as vacas lá na produção de leite e tudo. Queria que você falasse um pouquinho assim, né, sua visão, né, dessa ligação. Eu vejo assim, bastante coisa que a gente pode trabalhar nesse sentido, de sistemas com sistemas autoadaptativos. Você falou um pouquinho aí, queria que você só falasse a sua visão um pouquinho disso, porque os meninos estão até estudando um pouco mais isso. Acho que eles vão gostar dessa sua visão aí, que vai ser estratégica, tenho certeza. Tá bom, vamos lá. Vou só memorizar as palavras-chave. Você falou de sistemas autoadaptativos, a questão de sistemas e o que a gente tem trabalhado, né? Então vou tentar roteirizar aqui. Bem, no tocante a sistemas, quando a gente olha para o lado do trabalho agro, né, nós temos o que se chama de smart farming. Né? Então existe esse ramo de atuação em que eu tenho uso intensivo de software e sensores e atuadores para poder melhorar a precisão das funcionalidades no contexto do agro. Né? Neste contexto, o trabalho que o Vinícius fez no mestrado dele foi de monitoramento e o que a gente chamou de manejo automatizado. Né? Porque a gente tinha chamado de tomada de decisão automatizada, mas não tinha decisão sendo tomada nenhuma, era só um manejo automatizado ali. Então, qual que era a ideia dele? Lá na cidade de Posse, em Goiás, no nordeste goiano, nós temos lá uma unidade da Universidade Estadual de Goiás, então a gente tinha essa parceria. E aí nós implantamos, né, uma placa lá com sensores de temperatura e umidade, né, no aviário. Então nós colocamos uns pintinhos lá. E aí a ideia era, se a temperatura baixasse, ligava a lâmpada que estava lá para esquentar os pintinhos. Se a temperatura aumentasse, ligava o ventilador para refrescar. Então isso por quê? Porque os pintinhos, quando eles estão muito novinhos, eles são muito sensíveis. Então nós tínhamos que garantir que eles estivessem numa temperatura confortável o tempo todo para que diminuísse as perdas, por exemplo. Então, não só para diminuir as perdas, mas para diminuir o trabalho também da pessoa que estava cuidando, porque o cuidador lá, o proprietário rural, ele chegou a falar para nós assim, olha, às vezes eu tenho que sair no meio da noite para ir lá ver, porque aconteceu de ter uma queda de energia, a luz desligou e não ligou mais, e se eles ficarem com frio, amanhece tudo morto, né? Então, nós fizemos esse trabalho de monitoramento, né, e acabou funcionando bem, foi bem efetivo. Assim, eu acho que de 50 pintinhos lá, teve 2 que não sobreviveram por questão de serem prensados, alguma coisa do tipo, não por causa de um mau funcionamento do sistema. Então, foi sucesso nesse aspecto. Né? No entanto, assim, esse paradigma de monitorar e atuar, né, é algo que a gente consegue propagar para outros domínios. Na verdade, aqui, né, por coincidência, né, já estava acontecendo. Então, ontem nós fizemos uma visita lá na Embrapa, junto com o Wagner, nos levou lá, nos apresentou o Compost Barn, né, que aí já diz respeito à questão de produção de leite. Então, tem as vacas leiteiras, elas estavam lá no ambiente que a gente chama de Compost Barn, e o mecanismo de funcionamento é parecido, porque você tem lá os sensores de temperatura e tem os ventiladores. Então, se a temperatura começa a subir, o ventilador liga para reduzir a temperatura.
Então, o paradigma de funcionamento é o mesmo, né? E aí nós começamos a enxergar que nós temos essa possibilidade de desenvolver uma arquitetura mais abstrata que possa derivar não apenas esses sistemas, né, mas, quiçá, outros sistemas semelhantes que tenham o mesmo paradigma de funcionamento. Então, aí nós tivemos um trabalho aceito nos CESUS, né, apresentamos lá, e estamos estendendo o trabalho para um journal, né, e vamos submeter. Então, nós temos esse lado de um trabalho que já está acontecendo. Eu acabei sendo contemplado com um projeto lá em Goiânia e justamente isso possibilitou eu vir aqui e ver, né, de perto o sistema que a gente está trabalhando, né, para poder estudar as extensões. E aí entra também a questão dos sistemas adaptativos, né, porque aí eu posso pensar em... na verdade, o sistema de vocês lá já é adaptativo no sentido de, se a temperatura sobe, eu ligo outros ventiladores. Então, se a gente considerar, exaustor, na verdade, o termo que vocês usam, né, lá, se eu considerar que cada uma dessas unidades é um sistema independente que está cooperando, né, então, na prática, eu tenho ali um sistema que se adaptou, aumentando os seus elementos para resfriar. Eu não consideraria ainda um sistema de sistemas porque, de fato, o exaustor está ali para esse único propósito, né? Ele não tem a independência operacional, mas dá para a gente pensar, né, em justamente aplicar esse paradigma de sistemas também dentro desse domínio. Né? Eventualmente pensar em outros sistemas que não são necessariamente dedicados para aquilo, mas que por estar no ambiente rural possa entrar lá, contribuir de alguma forma, sair. Então aí, a questão é que uma coisa que eu percebo é que em sistemas a gente ainda recai muito na criatividade, que é o seguinte: nós mesmos temos sistemas aqui, como que eu vou me valer das funcionalidades que ele oferta para enriquecer o que eu estou conseguindo em termos de comportamento? Né? Mas aí espero que também nos próximos anos a gente consiga melhorar nesse aspecto de conseguir já ter algum tipo de recomendação, por exemplo, né, de comportamentos que possam ser desenhados a partir do que tem disponível. Acho que é isso. Eu que agradeço. No finalzinho ali tinha alguma coisa de blockchain, né?